Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, Igreja escolhida, Igreja comprada por Jesus Cristo, Igreja comprada por bom preço. Pastor da Fé, Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, do Evangelho eterno de Cristo ressuscitado. Amados queridos, vamos estar fazendo hoje um pequeno estudo sobre João, capítulo 10, versículo 16. João 10, 16. Amém? A pedido dos irmãos, vou estar falando, vou estar trazendo um mini estudo sobre João 10, 16. Antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus, porque se Deus não me der, eu não tenho para dar para a igreja, né? Mas se Ele me der, eu vou distribuir, compartilhar com a igreja de graça. De graça Ele nos dá, de graça nós distribuímos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Neste momento, eu te peço que me use para a tua igreja, me use como transmissor, me use como canal de bênção para falar, para ministrar a tua igreja. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Então, amados, João capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, amados? Olha aí. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-la também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo ressuscitado, um só pastor. Amém? O pastor dos pastores é Cristo ressuscitado, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, Pai de eternidade. Então, amados, se você ler João 10, o capítulo de João 10 completo, aí você vai se deparar com verso 16. O que é que Jesus quer dizer? Que Jesus veio em carne. Ele veio para os judeus. Então, provável que ele veio da linhagem, da descendência dos judeus aí. Se você for ver a história, a nossa irmã Maria era judia, José também. Então, por isso que Jesus poderia ter nascido nos povos samaritanos, de uma samaritana. Poderia. Jesus poderia ter nascido no povo samaritano. Poderia. Jesus poderia ter nascido nos povos gentios, no meio dos gentios, de uma gentia. Jesus poderia ter nascido de uma gentia? Poderia. Né? Ele é Deus, ele faz o que lhe apraz. Ele manda e não é mandado. Mas ele escolheu, devido à linhagem de Davi,
dos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas ali, que tudo era judeu. Foram colocados ali, foram personagens escolhidos por Deus. Então, não quero me aprofundar esse mérito, porque Jesus, ele nasceu no meio do povo judeu. Eu creio que ele escolheu assim, né? Ele escolheu assim, então tem que ser do jeito dele. Amém? Não é do jeito que eu quero, não é como hoje quer escolher várias vertentes, né? Querem denigrir a imagem, denigrir o evangelho, né? Hoje em dia querem a porta larga, né? Mas eles sabem que eles estão enganando a si próprio, né? Então, vamos para o estudo de João 10:16. Então, Jesus veio para os judeus, veio para os seus, e aqui ele pegando, ele ensinando aqui, ele dizendo, deixa eu ler aqui para a gente ir. João 10, vamos do 1, lendo versículo por versículo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está dizendo que aquele que não entra pela porta estreita, porta do curral, é ladrão e salteador. Aquele que vem por outra vertente, por outros meios, aquele que vem querendo impor seus estilos, né? Então, 2. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E pastor das ovelhas, a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. O que me chama a atenção é que quando é filho, ele chama pelo nome. Deus sabe do nome dos filhos um por um. Amém? O pai sabe o nome do filho. Aquele que não sabe, não é o pai, né? 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Os filhos de Deus conhecem a voz de Deus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Não vai seguir, porque não conhece a voz do estranho. A voz do estranho, a voz do mundo, a voz da falsa diversão, a voz do entretenimento, né? Só quem segue isso aí é quem é de lá mesmo, né? Os filhos não, os filhos podem cair, mas se levantam. Os filhos podem cair como filho pródigo, mas ele se levanta, né? Porque ele pode até naquele momento ser iludido, enganado, mas depois eles não ficarão iludidos, enganados, porque eles têm pai, eles não são órfãos. 9. Jesus disse-lhe esta parábola. Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, mas os discípulos não entendiam o que ele dizia. Ele tornou a contar, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus agora foi mais específico. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Né? Eu sou a porta das ovelhas. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não há pontífice, não há intermediador, não há medianeira, só Jesus Cristo. O homem cria, né, outros caminhos, outros meios, mas é ilusão própria, é loucura, porque o caminho
que leva a Deus, o caminho é estreito, é renúncia, é amando, é perdoando, não é do jeito que a sociedade falida, caída quer, né? 8. Todos quanto vierem antes de mim, todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veio muitos antes de Jesus Cristo, mas as ovelhas não os ouviram. Né? Os filhos de verdade não ouviram, não deram ouvido, né? Não, esse não é meu pai, não. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Olha só. 10. Agora, esse 10 é muito famoso, né? O ladrão, muitos aí para apelar, né? Não precisa apelar, não precisa querer ajudar Deus. Para apelar e no lugar do ladrão aqui bota o diabo, né? A maioria no lugar do ladrão aqui bota o diabo, né? Então para apelar, não precisa apelar para... Não precisa isso não. 10. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim, Jesus Cristo veio para que tenhas vida e a tenha com abundância. Jesus veio para dar vida a quem? A seus filhos, vida em abundância. 11. Eu sou, Jesus dizendo, continuando, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu, né? Ele está falando porque ele ia dar, ele já deu, né? Isso aqui foi há mais de 2 anos, há mais de 2.000 anos, perdão, há mais de 2.000 anos, muito mais, né? 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo e as arrebata e dispersa. Aqui, João 10 tem vários personagens aqui, irmão. Aqui tem Jesus Cristo, o bom pastor, o pastor dos pastores, né? Aqui tem o lobo e tem o mercenário, né? O mercenário tem vários, tem alguns personagens aqui, né? O bom pastor, que é Jesus Cristo, tem o mercenário, aquele que não tem compromisso com nada, eles estão ali para a ostentação, né? Sempre teve, principalmente hoje, nos nossos dias, a gente vê aí os mercenários aí, mercenário da fé, e tem o lobo, né? E outra ministração eu vou falar sobre o mercenário e o lobo. O bom pastor a gente fala direto, né? Que é Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. O bom pastor é o Cristo ressuscitado, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. É o bom pastor, é o pastor dos pastores, é o rei dos reis, é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Então, vamos seguir. 14. Eu sou o bom pastor, Jesus Cristo ressuscitado, Cristo ressuscitado. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Né? Nosso Pai eterno, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é nosso Pai, Ele nos conhece, nós conhecemos Ele, nós ouvimos a voz dEle, Ele nos chama pelo nome. 15. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele já deu, né? Ele já deu. 16, no versículo que nós vamos trabalhar hoje. Ainda tenho, presta bem atenção, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ponto e vírgula. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vamos entrar nos textos que fala a respeito deste rebanho. Mais tarde,
o próprio Jesus Cristo, perdão, o próprio Jesus Cristo, ele chamaria o apóstolo Paulo, o perseguidor, para ser perseguido, ele chamaria o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não eram judeus. Podemos incluir aqui os samaritanos, gentios, samaritano, aquele que foi escolhido por Deus, por Jesus Cristo, que é Deus, para cumprir este lado aqui. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, Deus teve a missão, Jesus Cristo teve a missão com os apóstolos, que andou com ele, 12 apóstolos, 12 discípulos, um trai ele, eu não quero me aprofundar, mas foi plano de Jesus Cristo ali. Depois, o próprio Jesus Cristo, ele, Saulo de Tarso, ia a caminho de Damasco, perseguir com seus projetos religiosos ali, seus projetos faraônicos, seus projetos ali humanos, de perseguição religiosa. Ele era um religioso de marca maior, criado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo, um dos maiores teólogos daquela época, mas só que ele havia sido escolhido, predestinado por Deus para esta missão aqui. Esta missão, aqueles que não eram judeus, não era. Para os judeus, Jesus escolhe 12 tribos, tudo certinho ali. E agora ele escolhe o apóstolo Paulo, leva ele até o terceiro céu e entrega o evangelho da graça eterna. O evangelho eterno. Então, Efésios capítulo 2, versículo 14, eu preparei aqui, já a carta do apóstolo Paulo, carta do nosso apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 14, diz: porque Cristo é a nossa paz. Cristo ressuscitado é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Ele uniu judeu e gentio em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então havia um muro de inimizade que separava os judeus dos gentios, dos samaritanos. Você vê que na passagem do bom samaritano, ali passou o sacerdote judeu e passou de largo, deixou o homem morrer, deixou o moribundo morrer ali, que havia sido assaltado na parábola que Jesus fala. Depois passou o levita também, judeu, e passou e não fez nem questão. Aí agora passou o samaritano e fez o que Jesus faria. O que Jesus sempre fez, ele mostrou ali que era verdadeiramente escolhida de Deus. Como a gente vê a mulher samaritana, que ela foi para o poço de Jacó pegar água ao meio-dia, o sol quente, porque ela não podia ir logo cedo, porque a judia estava lá, as mulheres dos judeus estavam lá e não ia dar certo, porque eles perseguiam. Os judeus perseguiam, não se dava com os samaritanos. Então havia essa inimizade. Então o próprio Jesus Cristo, que nós lemos aqui em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 14. Porque Cristo, a nossa paz, Cristo ressuscitado é a nossa paz. Ele nos uniu, judeus e gentios, um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, a inimizade que separava foi tirada através de Jesus Cristo ressuscitado, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ainda também, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13.
Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Fiquei um pouco resfriado, né? Um pouco a coriza bateu, né? Mas nós temos que cumprir o chamado, né, irmão? Então, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, verso 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Todos recebemos o Espírito, todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Todos os filhos receberam o privilégio de beber do mesmo Espírito. Como está aqui ainda o apóstolo Paulo, ele fala aqui, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, né? Fala muito bem aqui, não tem dúvida. Efésios capítulo 4, carta do apóstolo dos gentios, apóstolo do gentio, apóstolo Paulo. Ele diz aqui, olha, bem, muito claro, para se aprofundar mais aí sobre 1 Coríntios 12, 13. Olha aqui. Capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, um só Deus, não há 3, não há 4, não há 1000. Há um só Senhor, uma só fé, a fé em Jesus Cristo, a fé no Cristo ressuscitado. Essas fé aí, em Benedito, nos ídolos aí, essa fé são mortas. São fé morta, não tem poder nenhum. É humana, é carnal, é idolatria, feitiçaria. Agora, a fé em Jesus Cristo ressuscitado é uma só, olha aí. Há um só Senhor, um só Deus. O próprio Isaías vê um só Deus assentado no trono. Há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, o batismo da cruz, lá na cruz. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3. Há um só Deus, olha, um só Deus, não há 3, não há 4, não há 1000, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Todos quem? Os filhos escolhidos, amados do Pai. Amém? Então, não deixa dúvida, né? Então, para dar ênfase a 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, eu li carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 4. Romanos, capítulo 10, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na igreja de Roma, capítulo 10, versículo 12. 10, 12. Neste sentido, não há diferença. Neste sentido, sentido da graça dos filhos escolhidos, né, porque Cristo é a nossa paz, nesse sentido, não há. Aí ele fala agora em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 12. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre judeus e gentios. Uma vez que ambos, judeus e gentios, têm o mesmo Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Tem o mesmo Senhor, que abençoou, está lá em Efésios capítulo 3, Efésios 1:3, ele abençoou, está dizendo que ele já abençoou, Efésios 1:3, né? Nós lemos muito aí, né? Muito claro, por isso que eu sempre digo, Deus continue te abençoando, porque ele abençoou, olha aí, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui na carta
aos Romanos 10, 12, nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Quem invoca Cristo? Os filhos. Aqueles que não são filhos, eles nem ouvem a voz, é perca de tempo, eles têm comichão, eles invocam os ídolos, eles saem atrás de ídolos mortos aí, eles saem fazendo aquela agasalha, aquela bagunça, aquela baderna, atrás de quem já morreu, né? Os mortos seguindo os mortos, né? Mas nós seguimos o Cristo ressuscitado, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Para encerrar, Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, 3:28, Gálatas 3:28. Não há mais judeus, olha, não há mais judeus hoje, na nova aliança, no evangelho da graça eterna, não há mais judeus, nem gentios, nem escravos, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Olha aí, acabou. Não há mais essa diferença, né? Não há mais essa diferença. Aí foi concluído aqui, está sendo concluído aqui o que ele falou aqui, João 10,16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, não são judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele já havia tudo o plano dele, do nosso maravilhoso Deus. Ele já havia feito tudo isso, né? Escolhido, predestinado antes da fundação do mundo, e lá na cruz ele comprou. Aí ele está explicando para os judeus, ali, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele está dizendo: olha, eu ainda tenho um povo escolhido, um povo que são meu, que não faz parte, não são judeus, não são descendentes de judeus, mas são meus, eu escolhi, né? Colossenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, que antes não tinha vida, né? A vida sem Cristo, antes da cruz, antes do processo da cruz, não era vida, era uma esperança, vaga esperança de salvação. Muitos até deixavam de crer, né? Muitos judeus deixaram de crer, mas o que Deus promete, ele cumpre, né? Jesus é Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, né? Colossenses capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa. Ele vive em todos os filhos. Cristo é que importa. Não importa se você é judeu, se você é gentio, se você era samaritano. Antes importava. Mas hoje, podemos até trazer para os dias de hoje, né? Hoje não importa se você é cidadão americano, não importa se você é cidadão argentino, los hermanos, yo la bendiga, não importa se você é do Paraguai, se você é da Bélgica, Bolívia, não importa da qual parte do mundo você seja. O que importa é que Deus, ele escolheu seu povo. Ele escolheu e ele não perde. Seu povo, seus filhos, tem o DNA dele. Amém? Atos para
Concluímos Atos 17, 26. De um só homem, ele criou todas as nações. Olha, de um só homem, ele criou todas as nações. De um só homem, ele criou todas as nações da terra. Tendo decidido, o próprio Deus decidiu, de antemão, onde se estabeleceria e por quanto tempo. Então, foi plano de Deus, foi projeto de Deus, enviar Jesus Cristo para o meio dos judeus. Foi plano de Deus. Ele poderia ter mandado por meio dos gentios, poderia ter mandado por meio dos samaritanos, mas ele quis mandar, enviar para os judeus. E ninguém pode questionar os planos, projetos de Deus. Amém? Os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores que os nossos. Amém, amado? Então, eu creio que está explicado, não sou dono da verdade, mas está explicado João 10, capítulo 16. João capítulo 10, verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui essas nossas novas ovelhas, ainda tem outras ovelhas. Essas outras ovelhas são os gentios, os samaritanos, que não tinha elo, não tinha descendência com os judeus. Amém, meus amados? Que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente. Vamos orar para concluir. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Te agradeço por esta explanação, por esta vertente, por esta iluminação da tua palavra. Todos aqueles que são teus filhos, eles vão entender, vão compreender. Amém? Porque a tua palavra é clara, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, Igreja de Cristo, se a palavra foi relevante para a tua vida como filho, como igreja, dê seu like, faça seus comentários, ore por nós estamos orando por vocês. Amém, fique à vontade. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. É o desejo do pastor da fé, Elias Santos. Até o nosso próximo encontro.